noite, Urma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram, @AntônioTilemon, e também no nosso canal do YouTube. A partir das primeiras horas do dia seguinte, você acesse o nosso canal Papo Contilé no YouTube e você vai ver na íntegra, né, todas as mais de 60 lives que já estão lá arquivadas. Inclusive, a partir de amanhã de manhã, como eu já disse, também a live de hoje com o meu amigo Vicente Grilo, coordenador de base do Esporte Clube Jacuipense. Bate-papo, Papo Contilé, é um bate-papo descontraído, franco, com personalidades do esporte, da música, do entretenimento no país. Sim, antes, não esquecendo que se você não tem condições de ver pelo Instagram, quer dizer, com som e imagem, você pode, se só tiver à sua disposição o áudio, né, condições de ouvir por áudio, você pode procurar lá no nosso podcast Papo Contilé, que fica no Spotify. E aí você também acompanha, só que aí nesse caso sim a imagem ou as imagens da live. Muito bem, vamos dar início ao nosso papo de hoje com o Vicente Grilo, num momento complicado, difícil para quem trabalha com base no futebol brasileiro, porque está tudo praticamente parado. Poucas coisas a CBF está começando a se mexer no sentido de que possa voltar, como por exemplo, parece que vai realmente acontecer o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? E também a Copa Sub-17, ou o Campeonato Brasileiro Sub-17. Essas terminologias de base ainda me atrapalham um pouco. Às vezes é campeonato, ou então é Copa, tal. Mas aos poucos a CBF está começando a autorizar. A Federação Brasileira de Futebol ainda não se pronunciou oficialmente, né, se teremos ou não os campeonatos Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Qual é a expectativa de vocês profissionais? Aliás, antes de eu perguntar, fazer aquela tradicional perguntinha. Se eu lhe perguntar quem é Vicente Grilo, como é que você se define, Vicente? Boa noite. Boa noite, Lé. Primeiramente, agradecer você o convite, né? Como eu te falei no privado, quando você me convidou, vou falar aqui em público. Agora era um sonho participar do Papo Contilé. Há muito tempo esse quadro já vem fazendo parte do cenário do esporte baiano. E há um tempo atrás já tinha aparecer já o Papo Contilé e eu tinha sempre a expectativa de um dia chegar a fazer parte do Papo Contilé, né? Aí, como você falou, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe a hora que acontece, está acontecendo hoje, e graças a Deus estou bem feliz. Dele, né? Com certeza. Manda um abraço, Tilé. Antes de mais nada, manda um abraço para meu amigo, meu irmão Valdomiro, ex-zagueiro do Bahia, tá me dando um calor desde cedo aqui na live. Cadê? Tá na hora, tá na hora. Que começou e ele tá aí, ele tá comentando agora há pouco aí. Gente boa, da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Tilé, Vicente é um garoto que sempre sonhou, né, com futebol, desde pequeno, desde menino. Sempre sonhou com futebol. E eu sou apaixonado por, em todos os aspectos, tudo que envolve futebol, né? Futebol de botão é uma paixão que eu tenho, desde garoto, futebol de campo, futsal, enfim. Tudo que envolve futebol eu estou envolvido, eu gosto, vivo isso aí desde pequeno, tinha coleção de revistas. Você não sei se sabe, eu não sei se já conversei isso com você, meu tio foi presidente de Ipiranga, né? Walter Serra. Saudoso Walter Serra. Sim. E ele, uma vez, quando eu tinha 10 anos de idade, teve uma pré-temporada do Ipiranga, lá em Conceição da Feira, né? Onde ele tem uma fazenda lá e minha tia toca a fazenda dele e tal. E aí, eu vi com 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, mais ou menos, eu vivenciei a pré-temporada toda do Ipiranga lá. Então, quando eu vi aquilo assim, eu falei, meu Deus, que é isso que eu quero. Só que é curioso dizer isso, né? Porque para mim o que mais me encantou não foi nem a parte técnica de atletas e tal, não sei o quê. Foi a parte da comissão técnica, né? Foi ver o treinador, que era na época André Catimba, um treinador que foi jogador do Vitória. Laelson Lopes é uma grande referência que eu tenho no futebol, era o preparador físico. Entendeu? Marcos Ceuta, auxiliar, o Célio Barreiras, que deve ter conhecido o treinador de goleiro que foi do Bahia. Sim. Era o treinador de goleiro. E aí foi aquilo que me chamou a atenção. Eu fui crescendo com isso. Aí quando chegou na época de escola, para fazer vestibular, eu fazia o quê? Educação física, né? Aí eu falei assim, para fazer meu pai, a única coisa que eu tenho vontade de ser é treinador de futebol. Mas para eu ser treinador de futebol, eu tenho que, naquela época tinha uma discriminação grande. Hoje não existe, mas bem menos, né? Uhum. Ou você foi ex-atleta, ou você foi muito tempo preparador físico, né? E aí eu falei, não, vou fazer educação física. Foi quando eu fui à educação física, me formei, entrei no Bahia, estagiei, fiquei o tempo todo no Bahia, junto com o senhor Mota. Graças a Deus, a gente não pode deixar de citar Nilton Mota nos nossos lives, porque é o cara que abraçou, revelou muita gente, não só atleta, mas nós também de comissão técnica. Ele quebrou as portas, deu o pontapé inicial para nossas carreiras. E comecei lá na Bahia, estagiando com ele, na verdade, com o senhor Mota, na gestão dele lá. E aí toquei o barco, né? Aí no Bahia eu passei por todas as categorias, me realizei
dentro do Bahia, quando fiz parte do quadro profissional, quando do Fontes, quando fui convocado para o do Fontes, né? Aí participei de campanha do Campeonato Brasileiro de 2012, da Copa Sul-Americana de 2012, enfim. Mas eu sou um cara sonhador, não sou um cara aguerrido, sou um cara trabalhador, sou um cara que, como o seu Mota até me ensinou uma vez, procure sempre chegar cedo onde você trabalha e ser um dos últimos a sair, para mostrar que você está ali, e não só por estar, mas está se dedicando cada vez mais. E tenha certeza de uma coisa, continuo sonhando, acreditando e trabalhando para galgar voos mais altos. Uhum. Voltando um pouquinho atrás na sua resposta, você disse que quando viu o Ipiranga treinando lá na fazenda de Walter Serra, você pensou logo assim em comissão técnica, né? Não passou na sua cabeça em nenhum momento ser jogador, não? Você tinha 10 para 11 anos, como você citou aí? Rapaz, Tilé, eu joguei assim, jogava, eu digo, brincava, né? Na rua, nos bairros, time de rua a gente jogava, time no interior a gente jogava, enfim, brincava, ganhava troféu, ganhava título, aquela coisa toda, só que não tinha aquela coisa aquela obrigação de ter que ir pro time todo dia treinar. E quando eu vi aquele negócio de corrida, antigamente era muita corrida para jogador, pô. Aí corrida, sobe morro, desce morro, muita estrada, eu falei, é interessante, nessa época. Treinava lá atrás, há anos atrás, tinha time que treinava subindo os degraus da arquibancada, era um negócio de louco, velho. Naquela época, teve um fato curioso, naquela época, eu guardo comigo isso até hoje, nesse mesmo interior, uns babas de interior que meu tio organizava lá, de menino, né, a gente jogando, aí teve uma hora que ele só organizava o baba, ficava lá sentado, ele gostava de futebol e tal, fica lá sentando, tomando o suco de laranja dele, e a gente lá jogando, né? E a gente jogando, né? Aí tem um dia que eu saí do babinha dele lá, assim, aí fiquei na beira do campo. Aí fiquei orientando, chamei um menino para entrar no meu lugar, falei, não sei o que, não sei o que. Eu tinha nessa faixa que eu te falei, 10, 11 anos. Aí o cara olhou para mim assim, o menino do outro time mais velho que eu, do outro time adversário que chegou lá, ele, papai, aí, ó, ele orienta melhor do que joga. Eu falei, opa, será que esse é um aviso? Premonição aí, né? Será que é um aviso? Na frente já dá um treinador aí. Com certeza. E um fato também curioso, né? Quando eu, em 2012, estava no Bahia, no profissional, né? Que a gente chegou no profissional com preparador físico. E aí, o primeiro jogo meu foi Bahia e Flamengo, né? Em Pituaçu. Esse dia a gente tomou 2-1 do Flamengo. E aí, meu pai era deficiente visual. Não sei se eu te contei isso já, falei alguma vez. E aí, meu pai não enxergava, evidentemente, né? Ele era deficiente visual. Desde quando nasceu, meu pai era deficiente visual. E quando o canal da transmissão abriu a tela e apareceu lá no campo, né, batendo bola com o jogador, aquela coisa toda e tal. Aí o pessoal chegou e falou, meu pai se emocionou. Meu pai era torcer por Vitória, né? Meu pai era vitoriaço desde pequenininho. E meu pai acabou se emocionando. Por quê? Eu perguntei, chorou por quê, rapaz? Você é maluco? Você nem parece, tá emocionado com o quê? Com o Bahia? Ele falou, não. Com o sonho de uma criança que eu vi se realizar. Isso marcou muito para mim e, graças a Deus, eu venho cada dia tentando honrar cada vez mais o sonho que ele ajudou muito em contribuir, contribuiu muito em se realizar, para não deixar escapulir, né? Tem que estar sempre na trilha. Certo. Então, deixa eu botar para poder deixar a história numa sequência bem tranquila. O seu primeiro trabalho mesmo com o clube foi aonde? No Bahia. No Bahia. Foi. Na base também, né? Depois que você chegou. Na base também, em 2006. Depois que você galgou o profissional, mas... Isso, cheguei no Bahia em 2006. Isso, cheguei no Bahia como estagiário em 2006. Quem foi que ele levou para lá? Quem me levou para o Bahia foi Ramundinho, Dino Furacão, filho de Finado Floresvaldo, coisa... Isso. Ele que me levou. Ele me levou, quer dizer, eu sou muito amigo do filho dele, né? Hoje sou amigo de Dino também, lógico. E eu estava em processo final de faculdade, né? Eu queria fazer final de curso, um TCC, voltado ao futebol, né? E aí eu cheguei e falei com ele, para falar com o pai dele, se eu poderia fazer no Bahia, né? E aí ele chegou, vem cá, eu nem conhecia pessoalmente, só conhecia o filho dele e tal. Ele falou, vem lá no Bahia tal dia, tal. Cheguei, fui, aí cheguei lá e me apresentou a Sérgio Moura, que era o coordenador na época, e Mota, o gestor, né? Aí me apresentou, aí Sérgio Moura conversando comigo, tal, falou, você quer estagiar aqui? Eu falei, quero. Aí quando falou que eu queria estagiar, eu cheguei e fiquei, né? E aí fiquei no Bahia 2006, 2007, a base toda até 2011, 2012 profissional. Quando acabou em 2012, remanejou todo mundo profissional. Eu voltei para a base, como na preparação física também, coordenando a parte física da base lá. E aí depois teve uma mudança de gestão lá, acabou saiu o seu Moto, saiu todo mundo. E aí eu toquei o barco. O primeiro convite, coincidência ou não, o primeiro convite que eu tive depois que saí do Bahia em 2013, foi para ser treinador já do Sub-20 do Jacuipense. Né? Em outra gestão, não era o pessoal que é hoje, né? Foi outra gestão, né?
E depois, antes disso, um pouquinho a gente trabalhou na MAF, inauguramos a MAF com o seu Mota, né? E aí a gente começou com o treinador e de lá para cá, em 2013, quando saiu do Bahia com o treinador, graças a Deus até hoje só trabalhamos como treinador e coordenador técnico, né? Acumulando essas duas funções. Entrou agora, eu acho que seu irmão, Lucas Grilo, né? Ramon Soares também entrou aí agora e tal. Eu vi uma mensagem que eu não sei se é de quem eu estou pensando, Luiz Bahia, que é filho de Claudinho, uma figura maravilhosa. Né? Gente boa da melhor qualidade. Aquela família extraordinária. E aí também entrou um outro aí, que aí eu não pesquei o nome, porque é o seguinte, não dá para memorizar todos os, né, os arrobas, digamos assim, das pessoas. Passou aí, salvo engano, um rapaz também que colocou assim, melhor treinador que eu já tive, monstro, mas só que eu não consegui pegar. Não dá também não. Boa noite para você, um abraço, Lucas Grilo. Tá aí bom. É pitbull aqui. O daqui já comeu, aí fica quietinho. Come, dá o espetáculo aqui, mas quando dá umas 7 eu coloco a comida para poder parar. Aí as lives têm saído, graças a Deus, tudo tranquilo. Sim, voltando ao trabalho, voltando à sua ficha que nós estávamos conversando, tá? Sua estreia foi no profissional, foi num Bahia e Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-1. Quanto tempo você ficou no Bahia do total? Eu fiquei de 2006 a 2013, 7 anos. 6 anos e meio, né? Porque a gente saiu no meio de 2013, né? 6 anos e meio. Nós saímos em junho de 2013. E por que saiu do Bahia, Vicente? É complicado, né, Tila? Não tem motivo específico, eles não dão justificativa, na verdade, não tem uma queixa para fazer do Bahia, né? Em momento algum. Eu entendo perfeitamente que na mudança de gestão, eles vão mudar, né? Não tem jeito, né? Mota era o gestor na época, e aí quando o Mota foi a primeira pessoa que foi demitida, foi Mota, né? Seu Mota foi demitido, assim que o seu Mota foi demitido, eu falei em casa, eu já era casado, já tinha filha, eu cheguei e falei logo em casa, eu falei assim, ó, se prepara porque a gente pode sair também, viu? Aí seu Mota saiu numa quinta, eu lembro como hoje, seu Mota saiu numa quinta, e nós fomos demitidos na segunda. Aí foi demitido não só eu, né? Eu, Lucas, Gilmei, Passarinho, foram no total... A equipe de Mota, digamos assim, né? Entendeu? No total foram demitidos 12 pessoas. De cara logo. Depois foi um pouquinho. O que você disse aí faz muito sentido mesmo. Troca uma gestão, embora eu acho que às vezes de forma injusta, mas é uma questão de confiança daquele que está assumindo, né? Escolhe as pessoas dele. Eu, por exemplo, não entendo muito bem algumas trocas que o Bahia faz hoje em dia, porque eu vejo trazer muito profissional de fora que não conhece nada daqui, né? A base do Bahia tem sido dominada por profissionais que vêm de São Paulo, até acho que do Pará eu já vi algum nome aí que eu não memorizei direito também, que veio recentemente, né? Quando nós temos aqui excelentes profissionais voltados para o nosso futebol, conhecedores profundos do nosso futebol, né? Mas, enfim, é uma questão que realmente você tem razão. É uma questão de quando alguma gestão nova assume, vai implantar filosofia, isso a gente não pode discutir, né? Com certeza. Não pode, por exemplo, dispensar a pessoa e não cumprir as obrigações legais com essa pessoa, né? Trabalhistas com essa pessoa. Mas trocar é um direito de todo mundo. É um direito de cada um. Com certeza. Né? Muito bem. E o futebol de base na Bahia? Como é que você vê essa situação aí criada pela pandemia? Ninguém tem culpa de nada, é claro. Quem esperava, quem imaginava que há 6 meseses atrás ia acontecer o que aconteceu? Né? Verdade. É um negócio, rapaz, assim, impressionante. Porque o Osman diz assim, 2019, vai embora, eu ouvia dizer, vai embora logo. Agora ninguém está dizendo, 2020, pelo amor de Deus, passe logo. Você veio com vírus. Eu vi uma postagem hoje interessante. Que alguém postou assim: você que vestiu aquela roupa de ano novo de 2019 para 2020, você viu? Toque fogo. Toque fogo naquela roupa. É verdade. Sim, falando em base. Vocês vinham atravessando um momento muito bom, né? A Jacuipense tinha sido campeã baiana de sub-17, fazendo bons campeonatos em todas as categorias, tal. Começou a temporada e aí a base não tinha dado o start ainda, seria dado em abril com o sub-20, né? E, ao que tudo indicava, seria um grande campeonato, recorde de participação, né? De participações, eu acho que tinham 16 inscritos e tal. Isso, e de repente vem isso aí e estourou tudo, né?
como é que você está vivenciando isso? Como é que você está encarando? Qual é a sua visão do que possa acontecer daqui para frente? Infelizmente, como você falou, ninguém esperava isso, o que acontecia, o que veio acontecer, né? A base da Bahia, de um modo geral, vem numa crescente muito boa, né? Você vê Bahia e Vitória são times consolidados já, né? De muito tempo de trabalho, são times os dois maiores do estado, é evidente. Aí você vê o Bahia de Feira fazendo um trabalho fantástico na base do Bahia de Feira, numa crescente muito boa. O Jacuipense aqui na capital, o próprio Vitória da Conquista, com toda a dificuldade que o presidente Ederlane enfrenta, mas ele sempre está disputando, sempre está organizando os times de base dele. O Canaã também da mesma forma, mas com essa pandemia ficou tudo muito incerto. O Campeonato Baiano Sub-20, que esse ano, nós quando acabamos o congresso lá técnico lá na federação, todo mundo bateu palma, puxado pelo presidente Ricardo, né? Todo mundo bateu palma porque foi uma vitória de todo mundo. Com um campeonato, como você falou, com 16 clubes inscritos, seria um campeonato com todo mundo contra todo mundo. E todo mundo bateu palma e de repente veio a pandemia, depois acabou, então está tudo muito incerto. Todo mundo, de repente, o time que estava para dar o start agora na divisão de base, por exemplo, o Vitória da Conquista, né, que estava se organizando para tal, eu vejo que está fazendo uma campanha na internet para disputar a Série D, pô. Então complicou para todo mundo, ficou sem renda, são 4 meses que nós do Jacuipense, 4 para fazer 5 agora em agosto, né? Nós estamos parados, sem atividades nenhuma em campo, só atividades online, né? Treino em Zoom, treino em Google Meets, então está tudo muito incerto. A gente não sabe se vai ter o Campeonato Sub-20 ainda. A federação deu, evidentemente e corretamente, a Federação Baiana está esperando terminar o campeonato profissional para tomar uma posição relacionada ao Sub-20, né? Até porque também tem a Série B, que é outro processo para ano que vem não atrapalhar o campeonato profissional. Então tem a questão do campeonato Sub-20 em aberto ainda. O Sub-17, 15, as categorias menores então nem se fala, mas eu acho que tudo isso é medida de segurança. Né? A gente não pode querer também se precipitar, não pode querer também, em meio à pandemia, não pode querer que tenha um campeonato que a gente tem vontade de estar no campo, que a gente tem vontade de estar trabalhando. Não pode ser egoísta ao ponto. Né? Imagine o que é um campeonato desse, um treinamento se você frequentou o Oeste, nosso CT lá, você sabe como é que funciona. Um treino de sub-15, sub-14, onde o garoto vai acompanhado da mãe, do tio, do pai, do avô, do não sei quem. Aí não é uma pessoa que vai estar em risco, vai estar em risco outra pessoa que vai estar lá já, que vai estar em risco para levar para casa. Então é todo um processo que envolve muita coisa. Nesse momento eu acho que nós temos que ter muita cautela realmente e precaver, ir devagarzinho. Se for para o sub-20 voltar dentro do padrão que está se exigindo, o sub-20 volta nos padrões que estão se exigindo. Se for o sub-17 depois, da mesma forma, dando continuidade. Infelizmente, é a mesma coisa do sonho que eu tinha de participar do Papo Contilé. Não foi a gente que escolheu, foi a coisa que aconteceu. Né? A coisa que é mundial, não é uma coisa só específica. Eu estava conversando com um treinador nosso hoje, eu falei com ele assim, velho, fique tranquilo, sabe por quê? Porque não é uma coisa do Jacuipense específico, é muito mundo. É do mundo, hoje, especificamente do Brasil todo. Mundo mesmo, você colocou bem. Não é nem da Bahia. Pois é do mundo. Então você fique tranquilo, porque não é uma coisa. Eu entendo que você está querendo ir para o campo, tem que estar querendo treinar, da mesma forma que eu também estou querendo estar nativa. Às vezes a gente sente falta, não tem como não sentir falta, né? Eu tive reunião no Jacuipense ontem. Pô, quando você chega lá, você vê o clima, assim, o clima que eu digo em si, do futebol de uma forma geral, que a gente está acostumado a viver aquilo. Sente falta, você vê que pô, realmente está fazendo falta, né? Mas infelizmente Deus sabe todas as coisas. Eu costumo dizer sempre uma frase que até na novela que eu assisti, que eu gosto de novela pra caramba, o cara fala assim, não há nada de ruim que vem nessa vida que não seja para melhorar, né? Então algum proveito nós vamos ter que tirar nisso. De repente, não é que eu penso da seguinte forma, não é que a gente tem que voltar ao normal. De repente as coisas não estavam normais. Tem que dar uma freada para organizar todo mundo se organizar e as coisas voltarem melhor do que estavam e melhor do que estão, né? Eu acredito muito nisso. Você me fez lembrar uma outra frase também, que, salvo engano, é assim: não há bem que sempre dure, nem mal que sempre perdure. Mais ou menos uma coisa. Sei. Mas é verdade. Eu não sei se você interpreta dessa forma, mas talvez também a insegurança de alguns profissionais quanto ao futuro, do emprego principalmente. Né? Com certeza. Isso eu sinto que tem uma preocupação muito grande aí, de todos que trabalham. Olha o Luiz Bahia de novo aí, fenômeno, batendo palmas. De todos que trabalham com futebol, porque muito provavelmente, para segurar a situação financeira, os clubes talvez não queiram realmente voltar com base agora, porque não tem caixa para gastar. Né? Aí talvez consigam, como é que eu poderia dizer,
se refazer aos poucos para fazer caixa até em janeiro recomeçar tudo de novo. O horizonte que eu Devagarzinho. estou vendo, o horizonte que eu estou vendo é isso. Eu estou achando que não vai ter mais sub-15 esse ano, sub-15 nem sub-17, que seriam 3 campeonatos, né? 15, 17 e Isso, 20. isso. Eu penso que talvez o 20 o presidente Ricardo mantenha, mas acho que o 15 e o 17 realmente não voltarão. Agora, a federação, pelo que eu conheço de Ricardo, eu converso muito com ele, gosto muito dele, não vai deixar que os jovens sejam prejudicados. A federação já Com trabalha certeza. junto à CBF, no sentido que a CBF, no ano que vem, aceita o sub-15 como sub-16, e eu acho que isso é plano até nacional. Sim, sim. E o sub-17 vai para o sub-18, talvez não se mexa no sub-20, porque como se as competições voltarem, não precisa. Né? Teve o campeonato, terá o campeonato desse ano. Então, Isso. quem tiver 20 esse ano, disputa realmente o sub-20. Mas caso não haja, também se passar a sub-21. Você acha que seria uma solução, pelo menos assim, a curto prazo, que seria aceita por não prejudicar essas faixas etárias que estariam principalmente vencendo esse ano o sub-17 ou o sub-20? Tem que ter muito cuidado para não ser um tiro no pé, como já aconteceu em outras ocasiões, né? Uhum. Eu lembro quando eu estava no Bahia, teve uma ocasião que o campeonato era sub-15, sub-17, né? O campeonato de juvenil infantil. E aí passou a ser 16 e 18, né? Quando passou a ser 16 e 18, no outro ano voltou para 17 e 15. E aí uma categoria perdeu o ano de competição. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa bem equilibrado, bem pensado, para que não se prejudique de forma que o time que vire 21, uma categoria não seja prejudicada na frente. Entendeu? Eu acho justo passar para 16, passar para 17, passar para 18, perdão, passar para 21, isso eu acho justo, entendeu? Porque essas categorias desse ano, nós temos uma categoria mesmo 2005 muito promissora, lá dentro de Jacuipense, 2003 da mesma forma, mas em 2005 a categoria promissora que vem desde os 12 anos, a gente prepara essa categoria para o Campeonato Baiano, para as competições maiores do estado, e esse ano estão sendo, infelizmente, não disputaram nada, a gente não pode testar realmente a categoria. Então não pode prejudicar uma categoria dessa. Eu acho justo passar por 16, por 18, por 21 talvez, mas tem que ter muito cuidado lá na frente, em um ano na sequência do ano, para que uma categoria não seja prejudicada de novo. Porque alguma categoria vai ser prejudicada, né? Uhum. Se a categoria agora, do 2000, por exemplo, né? O 2000 virar 21, aí no outro ano volta para 20 de novo, o 2001 já perde. O 2001 já passa para 21 e já fica para trás, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito bem elaborado, pensar na frente, não pensar só no momento, né? Eu penso nisso, penso muito nisso. A gente tem que pensar nas consequências lá na frente, não exatamente agora. Porque agora, beleza, solucionou, sub-21, sub-18, sub-16, ótimo, é a solução imediata. E lá na frente, que categoria vai pagar? Que categoria vai pagar esse prejuízo, entendeu? Isso precisa ser muito bem analisado realmente. De fato, você tem toda a razão, porque eu, por exemplo, tenho a maior preocupação, a maior responsabilidade, procuro ser mais responsável do que já sou, modéstia à parte, quando se fala de menor. Porque você está mexendo com sonhos de crianças, né? Exatamente. Sonhos de jovens. Eu já vi pessoas, Vicente, que trabalharam em base como jogadores, né? Que aos 20 anos, ao receber a notícia de que o clube não ia ficar com ele, isso principalmente anos atrás, né? Tem um tempinho já. Mas já vi gente ficar realmente pirada, o cara pirar mesmo. O cara pirar. Teve uma vez que foi um negócio chocante, ali na porta do Shopping Center Lapa. Me aparece um rapaz nu, completamente sujo, nu. Nesse dia eu estava com meu amigo Ederlane Amorim, que jogava bola na época, na base do Vitória. E aí eu olho para a Ederlane e sinto a Ederlane, as lágrimas começaram a descer no rosto da Ederlane. O que foi que houve? Tilé, esse rapaz aí, ele ficava olhando pro letreiro do ônibus, que dizia assim, Paula Lima, né? Piripiri, eu citava os bairros, não sei como é que tá nem hoje essa questão, que hoje parece que tem muito código, R1, R2, um bocado de coisa assim. Depende da Mas rota. na época, esse rapaz, que não devia ter mais do que 21, 22 anos, mas sujo mesmo, bem maltrapilho, olhava para a plaquinha e quando ele via mudar a placa, ele começava a rir. Ele ria só mesmo porque a placa mudava. Aí ele me Imagina. contou que ele tinha sido jogador da base do Vitória, né? E que tinha ficado assim porque viu que não ia virar jogador. É brincadeira. É uma coisa que tem que ter muito cuidado. A gente está mexendo com sonhos de jovens. Eu acho o seguinte, eu acho que eu tenho o direito, ou posso errar na minha vida, mas não tenho o direito de errar na vida de um jovem. Porque isso aí pode ser Verdade. um preço muito caro a ser pago lá na frente, né?
Certeza. Não só por pirar, não, por frustração também, né? O cara... Com certeza. Até... Então, eu acho que isso precisa ser realmente, você tem toda a razão, analisado com muita cautela, com muito cuidado, para não se tomar uma decisão que venha a prejudicar jovens, né, que sonham com uma carreira que é complicada, é difícil. Muita gente pensa que é fácil jogar futebol, não é, gente. Não é só entrar em campo, né? É muito mais além das quatro linhas, né? Exatamente. Eu vejo, Tile, eu vejo em contato, né? Que a gente tem contato frequente com as atletas das categorias nossas no Jacuipense, né? Tem os grupos que estão, os preparadores físicos, os treinadores que estão 100% ativos com os grupos, com os pais, com responsáveis, enfim, a gente sempre está em total liberdade para conversar com eles. Muitos estão preocupados comigo, falando que os filhos estão alguns estão dizendo que os filhos estão desmotivados, pensando que não vai jogar mais bola, pensando que não vai ser mais jogador. Isso aí que você falou é pura verdade. Eu fico feliz, não só em relação a isso, mas em relação até esse rapaz que você falou. Eu me preocupo muito com essa parte extracampo, porque eu fico feliz hoje quando eu venho a categoria, por exemplo, 9-5 de Jeanzinho, que foi do Bahia, que eu fiquei mais ou menos com essa categoria no Bahia uns 3 anos. Fui preparador físico dessa categoria no Bahia. Eu fico feliz quando eu peguei uma foto esses dias aqui, abri uma foto com o grupo todo junto, 3 anos diferentes, né? Abri o grupo. Eu vi hoje em dia, eu vi lá, alguns jogando profissionalmente, em times grandes, outros jogando em times medianos, outros jogando em time pequeno, de seu interior, outros excelentes pais de família, outros trabalhando de forma honesta. Desse grupo todo, 1 ou 2 morreram por crime, nós perdemos por crime, infelizmente. Mas isso que enriquece muita gente, né? A gente tem que se preocupar, não tem jeito. Como você falou, nós estamos lidando com sonhos e, como o Lucas Grilo falou aí, oportunidades, né? De repente, aquilo ali para o garoto tem uma oportunidade de mudar a vida dele toda. Exato. Ele está pensando. Não só para ele. Exatamente, exatamente. É como o seu Mota costuma dizer: dispensar é uma arte. A dor maior que nós temos no futebol é uma dispensa. Eu não digo nem dispensar, porque dispensar é uma palavra muito forte, né? Você vai dispensar, dispensar, então você não presta, vai para dispensa, vai embora. Não é assim. É liberar um jogador para você, daqui que ele entenda que naquele momento é melhor ele ir para outro lugar, para ele jogar em outro lugar, para ele ter mais oportunidade. É difícil, imagine você, num momento como esse, está todo mundo em casa. Em uma reunião que nós tivemos no Jacuipense esses dias com os professores, eu falei, gente, nós temos que ter muito cuidado, porque muitos jogadores vão se auto-liberar nesse momento. Muitos jogadores não vão ter mais vontade. Para que aí o cara vai pensar assim, para que eu vou lá mais? Depois de 4, 5 meses, não vai voltar mais. Aí o cara vê, por exemplo, é isso que eu digo. Tem que ter muito cuidado nessa volta, porque o cara vê, o menino de 17 vê o sub-20 voltando. Aí o 17 volta depois. O 17 vê o 15 voltando. O 15 vê o 17 voltando. Então fica aquela coisa, pô, ele voltou, eu não voltei. Quando aquela ansiedade, ele se prejudica o menino. Nós que somos adultos, com a cabeça mais formada, mais experiente, com mais fatos vivenciados, a gente sente isso. Verdade. A gente sente isso. Para dormir, às vezes, tem dia que para dormir aqui, apesar de que eu estou com uma filha pequena, né? Minha filha tem 2 meses, fez 2 meses ontem. Então, às vezes, ela tira o sono da gente, né? Mas não tem jeito. Mas, às vezes, ela está dormindo e eu estou acordado até 4, 5 horas da manhã, procurando uma coisa para fazer, vendo uma coisa, lendo uma coisa, fazendo outra. Porque se não ocupar a mente aqui da gente, nós que somos adultos formados, né? Imagine, é difícil. Imagine um garoto, um menino de 14, 15 anos, tem um sonho de ser um jogador, de estar vendo que um ano está se passando, ano que vem ele tem 16, e ele escuta dizer o tempo todo, quanto mais velho, pior. Quando chegar mais a idade, entendeu? Tem que ter muito cuidado disso aí. Essa é uma preocupação grande que nós temos em relação aos meninos, mas infelizmente é o momento que a gente está vivendo, a gente tenta se adequar e falar sempre a verdade, né? Não só o que eles precisam estar ouvindo, né? Vocês têm sido procurados pelos próprios atletas? Sim, eles mandam mensagem para a gente. Frequentemente, não digo para os preparadores físicos, eles mandam mensagem, para os treinadores, eles mandam mensagem. Para mim, eu cumpro 2 funções, né? Eu estou como coordenador técnico da base e treinador sub-20. Os meninos sub-20 mandam preocupados, porque imagine, o menino que tem 20 anos, joga no Jacuipense, o time está em ascensão boa, né? Aí, alguns jogadores sub-20 foram selecionados pelo professor Joanilson para fazer parte do grupo profissional, outros não foram. Normal, isso acontece no futebol. Lógico. Só que os que não foram já me mandaram mensagem, professor, e o sub-20 volta quando? Professor, eu estou em casa, e não sei, entendeu? É isso que eu estou dizendo, é um efeito dominó, a cabeça do cara começa a pirar de uma forma que ele começa a pensar assim, o que é que eu vou fazer agora na minha vida se não for mais jogador de futebol? De repente, nunca pensou em outra coisa. Tem um fato interessante, Lê. Ontem um ex-atleta nosso lá do Bahia, 9-5 até ele me procurou, né? Fala, Vicentão, tudo bem, beleza, legal, como é que tá? Pô, Vicente, quando tiver um site de curso aí, de futebol, de aulas, de palestra, você mande para mim que eu quero participar. Ele tá pensando, eu nem sei se ele está fazendo educação física, mas ele está pensando em fazer há um tempo.
Aí ele me chamou no WhatsApp, né? Quando eu olhei a foto dele no WhatsApp, a foto dele no WhatsApp era ele jogando ainda, com a camisa do Bahia. Na época da base do Bahia. Isso ele já tem, ele é 95, hoje em dia ele já tem mais de 25, 27, né? Mas 25, né? É. E aí eu falei assim, meu velho, a primeira coisa pra você fazer é o seguinte, mandei um bocado de conteúdo para ele, né? Um bocado de site, mandei para ele palestra e tal. Falei pra ele, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, vira a chave, troca a foto do seu WhatsApp. Esquece a parte de jogador. Você agora quer outra função, então tem que esquecer, porque é difícil, não é fácil, é difícil. Então, essa mudança de comportamento, essa mudança de posição, às vezes é difícil. Para a gente, imagine para os garotos, para os jovens que sonharam toda a vida estão fazendo aquilo, pensando só naquilo, né? É. Mas, infelizmente, é o momento, né? É. E a vocês que cabe orientar, a situação é mais delicada mesmo, porque às vezes você diz uma coisa, por exemplo, em Zap, eu detesto escrever, porque às vezes você está passando uma coisa e a pessoa do outro lado lá entende de outra. Né? Então, quando eu vejo que a conversa está tomando um rumo diferente, eu prefiro ir para o áudio para poder me explicar. Porque às vezes você gasta muito tempo escrevendo uma coisa, né? No áudio você fala logo e a pessoa já percebe que o seu pensamento não é aquele que ele estava imaginando ser. Porque Verdade. essa é realmente uma preocupação, como a gente já tinha externado aqui antes, nessa mesma conversa, de que nós estamos administrando sonhos, pô. Nós estamos orientando jovens. Eu costumo dizer sempre para eles, assim, aqueles que estão ligados a gente, né? Por exemplo, eu fico insistindo que eles continuem treinando. Nós temos alguns muito dedicados que treinam, mandam vídeos para poder provar que estou treinando e tal. E a minha preocupação é a seguinte: nunca houve uma experiência desse tipo, de se parar 4, 5 meses. Estamos caminhando para o 5º mês já. Hoje são 5. Verdade. Hoje Verdade. São 5. E a suspensão se deu no dia 17 de março. 16. 16 de março, não é isso? Isso. Para 16 de agosto, 5 meses. Nós estamos há mais ou menos 11 dias de se completar 5 meses parados. Quando você pega um atleta profissional, e aí eu sempre fui a favor disso, saiu de férias, dezembro, saiu de férias, eu sempre digo assim, ó, se você gosta de beber, beba, encha a cara, entorne agora dentro de sua casa, ao lado de sua família, não se exponha para ir para bar fazer isso, né? Não faça isso no meio da rua. Agora, eu não sou a favor que você treine em férias. 30 dias, você precisa desanuviar, aproveitar aquela oportunidade e tal, tal. Imagine, o cara volta com 30 dias, geralmente, via de regra, bota num palmo de língua para fora. Aí o sujeito para, acostumado a trabalhar o ano todo, para 5 meses. Ou 4, que alguns times já voltaram um pouco mais, né, atrás. Não é fácil, não. Não é fácil, não. 4 meses sem treinar normalmente, porque você pode treinar em casa, assim, não é a mesma coisa, né? Não é. Com todo o cuidado que vocês profissionais têm de orientar, de mandar vídeos ensinando o que é que deve fazer e tudo, mas não é a mesma coisa. O cara não está no ambiente de trabalho dele, né? No ambiente entre colegas, entre amigos, tal, no dia a dia de um clube, não é. Então, a minha preocupação sempre tem sido essa. Olha, treine, porque quem perder esse ano, né? Se de repente o futebol voltar e você não estiver bem, esse ano vai ficar perdido mesmo. Porque daqui que você se condicione, porque deu brecha um pouquinho agora no período da pandemia, não se preparou tão bem, né? Esperando a volta. Então, se você não se condicionar a tempo de, por acaso, um retorno acontecer, o ano será perdido de fato. Agora, se você se condicionou bem durante esse período, pelo menos o razoável, o aceitável, que você depois, dentro do clube, possa engrenar, se você fez isso no período da pandemia, você tem chance ainda de recuperar o ano que estava perdido. Com certeza. Né? Então, essa tem sido a minha preocupação com relação àqueles que estão ligados a nós. Sim, você falou aí de constantes reuniões. Você citou umas 3 reuniões aí que você teve no Jacuipense. Essas reuniões giram em torno de quê? Se a gente não tem uma certeza de nada. De estudo. Que tipo de planejamento que vocês estão fazendo, tentando fazer? Não, nenhum. É que eu digo a ele, Silésio. Eu falo a coisa seguinte: ontem foi reunião com o profissional, né? Fui lá ontem para. A Série C começa domingo, né? E a gente foi se reunir com o pessoal profissional para ver como é que vai ser utilizado para os atletas sub-20, enfim. Uhum. Mas as reuniões que eu falo em relação à base que a gente vem fazendo são reuniões de estudo. A gente está aproveitando, como você falou, os atletas estão aproveitando esse momento para estar se condicionando, para não estar parado. Eu até brinquei no bate-papo nosso. Eu disse que tinha atleta que não treinava diariamente, mas como está sendo, entre aspas, uma moda,
treinando e postando vídeo, tá? Ele treinava no clube, né? E as reuniões que a gente vem fazendo são reuniões de estudo, né? Grupo de estudo que a gente está fazendo frequentemente, né? Com temas, a gente traz convidados, a gente bate papo sobre diferentes temas. Um exemplo, preparação física, treinamento tático, análise de desempenho, enfim. Com diferentes temas, a gente vem fazendo reuniões e grupo de estudos para que a gente possa estar aprimorando também e crescendo profissionalmente, para quando voltar, não só os atletas estarem numa situação melhor, mas a gente também profissionalmente, né? Com mais conhecimento, que o conhecimento nunca é demais, né? Com certeza. Quem é aí? Abração, Tilé. Abração, Vicente Feras. Ah, meu amigo Batata, que jogou no Galícia, no Vitória. Maurício Batata, ele mora nos Estados Unidos hoje. Ele está nos Sim, sim, eu tenho um grupo que ele faz parte, o Aprobol. Uma figura maravilhosa. Ele tem um filhozinho. Tem um filhozinho que ele posta Boroga. Ele tem um filhozinho. Neto dele, né? Boroga. É isso, ele posta sempre resenha lá. Um abraço para você, meu querido Batata. Daqui a pouquinho ele vai trabalhar. Lá ainda são, acho que 3 da tarde, onde ele mora. 3, 4 horas da tarde. Sim, a gente estava, onde eu citei Batata, a gente estava falando sobre... Deixa eu recuperar meu raciocínio aqui. As reuniões do Jacuipense que a gente vem tendo para estar se aprimorando isso. Ah, sim, me lembrei de uma coisa que eu ia citar na sequência do que você estava relatando aí. Nos meus stories, por exemplo, eu coloco muito desses vídeos que o menino mandam. E aí algumas pessoas amigas, tá enchendo o saco esse negócio. Rapaz, eu não faço, eu tenho que fazer para estimular aquele que está comigo. Com certeza. Porque quando você bota um vídeo desse, o menino fica feliz, fica alegre, é motivacional para ele. Exatamente. Né? Então, de fato, tem 4 meses mais ou menos que eu fico colocando os treinamentos de cada um. Né? Isso. Vou postando. Eu entendo que é uma forma de estimular a que eles continuem, porque eles veem que eu valorizo aquilo que eles estão fazendo. Né? Com certeza. Temos que ter muito cuidado com tudo. Com tudo. Né? Sempre com pretexto. Tem que arrumar uma forma de motivá-los, né? Sempre com pretexto, com a ideia, né, de não destruir sonho de ninguém. Pelo contrário, a gente aqui está como administrador, então tem que tentar ir estimulando, tal, você aí como educador, também tentando fazer com que os meninos não caiam, né? Naquela como você falou aí, alguns já ficam pensando, se desmotivando. Será que vai ter? Será que não vai ter? E a nossa função, embora exercendo coisas diferentes, é justamente não deixar que isso aconteça. Né? Com certeza. Mantê-los realmente no foco. Né? Agora, a pandemia é uma coisa engraçada. Quer dizer, Deus me perdoe aqui, você não tem errado aqui agora. Deus me perdoe, engraçada coisa nenhuma. Eu que diga. Mas a pandemia é um negócio interessante. Por exemplo, tem um menino que eu adoro, até tem uma relação muito boa comigo, chama-se Gabriel Cordeiro, que ele aproveitou a pandemia e expandiu tanto os conhecimentos dele em marketing digital, sabe? Gabriel é um menino que gosta de estudar, é um menino que frequenta a escola com gosto, né? Aquele que frequenta por... Isso é bacana, isso é bom. Né? Ele está aí e já está pensando em negócios. A advocacia Isso é interessante. E o plano tá errado, não. O plano é o futebol, mas eu tenho que imaginar que pode não dar certo. Então eu preciso ter um plano Exatamente. B, entendeu? Exatamente. Eu acho certíssimo. Ele é um dos que eu melhor converso. Assim. Ele consegue desenvolver raciocínio de uma forma fantástica. Né? Fantástica. Você sabe a história de Jean Anderson? Querido Jean Anderson. Conversei com ele hoje. Você sabe a história dele? Mais ou menos. Ele foi jogador, você sabe. Ele foi jogador. Ele foi campeão baiano. Para quem não sabe quem é Jean Anderson, Jean Anderson foi campeão baiano, treinador mais novo campeão baiano do ano passado, sub-17, né? Jean Anderson jogou no Bahia desde 12, 13 anos. Aos 24 anos de idade foi campeão. Isso, 24 anos de idade. Exato. Jogou no Bahia dos 12 aos 18 anos, talvez 19. Aí depois, quando saiu, eu acompanhei essa trajetória dele lá. Aí quando eu saí do Bahia, ele saiu um pouco depois de mim, ele saiu. E aí nos encontramos, ele foi jogar fora também, jogou em Minas, tal, rodou aí um pouquinho. Aí um dia eu estava lá no Oeste treinando, ele estava de férias aqui, período de férias, né? Ele estava aqui, foi lá no Oeste treinar comigo. Aí ele falou assim, pô, Vicente, estou pensando em... Vicente não, que ele me chama até hoje, me chama de professor. Hoje mais não, descarou, hoje está relaxado, né? Hoje é Vicentão e tal. Mas era professor, né? Professor, eu estou pensando em ir para essa faculdade. E eu recebi uma proposta para jogar pela faculdade, estudar e seguir a carreira. Estou pensando em largar o futebol. Pô, fica batendo cabeça aqui, batendo cabeça acolá e tal. Isso ele tinha 20 anos, 20 para 21 anos, ainda podia jogar. Se ele continuasse, com certeza ele estaria jogando hoje, em time menores, né? Evidente. Mas aí ele chegou e falou assim, rapaz, se você entrar na faculdade, no dia que você se matricular, no outro dia você vem aqui que você começa a estagiar comigo.
Aí ele entrou na faculdade, no outro dia ele começou a estagiar comigo, seguiu carreira e já foi campeão baiano ano passado, entendeu? E já está hoje, graças a Deus, seguindo sua trajetória no Bahia, escrevendo, auxiliando o professor Fernando lá do Sub-17, seguindo sua carreira, entendeu? Então realmente é complicado, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que estar orientando sempre o menino para as melhores decisões, pensando sempre como o Gabriel falou para você, né? O futebol é incerto, futebol pode ser que dê, pode ser que não dê, né? E o bom é quando ele tem cabeça para isso, né? Para entender dessa Exato. forma, para não gerar a frustração que a gente já citou aqui algumas vezes, né? Exatamente. Quando o jovem assim mais, digamos, mais escolarizado, né? Tem uma base familiar, de educação familiar Isso. que foi bem ensinado pelos pais, tal, e procura crescer, tal. Quando ele tem a cabeça para isso aí, ele pode perceber, bom, acho que eu não vou dar, mas ele vai sair do meio sem maiores problemas. Com certeza. Por ele próprio aceitar essa situação, né? Com certeza. Um abraço para você, viu, Pedro Neto? Prazer tê-lo aqui. Pedro, pai de Seabra, gente boa. Pai de Herbert. Mandou um abraço. Herbert, pai de Herbert Seabra, gente boa, da melhor qualidade. Isso, mandou um abração. Não sabia que você estava frequentando as lives, não, Pedro? É que essas letrinhas aí são tão pequenas e eu realmente tenho um problema de visão, né? Que às vezes eu não consigo. E vai subindo, eu não consigo acompanhar tudo que se escreve. Mas agora deu uma paradinha, a dele ficou assim na frente. Evidente. Pedrão, um abraço para você, meu querido. Gente muito boa, Pedro Neto. Gente boa de Seabra. Sim, vamos voltar ao nosso papo aqui. Eu tinha uma coisa para lhe perguntar. Deixa eu ir. Sim, falando ainda de Janson, não se meta nessa não, por favor, fique de fora. Eu ouço falar muito bem desse Fernando. Você citou aí que Janson foi para auxiliar técnico. Mas eu acho que a base do Bahia está tão mal dirigida. Desculpe o termo. Tão mal dirigida a base do Bahia. Hoje até discuti isso em grupos. E alguns dos companheiros concordaram comigo. Eu participo de um grupo chamado Alto Nível, que tem vários profissionais de imprensa, vários profissionais do futebol, vários treinadores de base e tal. Várias pessoas ligadas realmente ao mundo da bola, né? E na minha cabeça não entra trazer um profissional de fora, né? Quando você tira um Jeandos, campeão sub-17 da Bahia, e Jeandos se auxiliar. Com todo respeito, Fernando, nem o conheço pessoalmente, pode ser até que, né? E por isso que eu estou dizendo que, com todo respeito, para não pensar que estou fazendo aqui algum tipo de ofensa. Mas Jeandos não pode ser, gente, auxiliar técnico. Não pode. Jeandos é um cara que estuda pra caramba. Jeandos jogou aí, você falou, na base do Bahia, no mesmo time de Janzinho. Isso. Janzinho era preparador físico. Janzinho me dá referências dele como ser humano, como cidadão, maravilhosas. Isso. Você acabou de referendar ele aí como profissional também. Ou seja, aquele cara que é antenado, aquele cara que estuda. Ele não está ali por acaso, não. Né? Não foi à toa que com 24 anos ele conseguiu ganhar, mesmo sendo um sub-17, mas é a categoria que ele estava disputando, né? Ganhar um campeonato baiano contra a Bahia e Vitória, que tem muito mais recursos do que o Esporte Clube Jacuipense para investir num time sub-17, sub-15, sub-20, né? Então eu, sinceramente, não consigo entender. E por que veio isso à tona? Porque estava se discutindo, se analisando, discutindo não é nem um tema, se analisando, no Peneira Fina da imprensa também, que é o grupo de Juliana Guimarães, que tem lá todas as pessoas que são convidadas para participar do programa dela. Esse grupo é um grupo de Juliana, em que ela coloca, administrado pelo meu querido amigo Edmilson Ferreira, jornalista Edmilson Ferreira, né? E aí eu estava dizendo isso. O Bahia tira Carlos Amadeu. Desculpe, Carlos Amadeu sai do Bahia. Não foi o Bahia quem isso. Deixa eu fazer a correção. Carlos Amadeu recebe uma proposta para ir para o exterior, para o mundo árabe, aceita, comunica ao Bahia que sai. Eu estou agora na expectativa de saber quem é que o Bahia vai botar. Para que não me invente, tem um treinador aí de interior de São Paulo, né? Ou até um do Pará. Eu não memorizei o nome do cara do Pará que teve aí. Não sei nem se ainda está, mas esteve aí há 1 ou 2 anos atrás, né? Quando você tem em casa, Jantos agora, Jantos seria o nome certo para subir o sub-20. Na minha ótica, eu estou dando minha opinião pessoal, não quero convencer ninguém, não. Entendeu? Eu estou dando a minha opinião. E eu acho que eu tenho assim, alguma experiência para dar esse tipo de opinião. Eu já estou nesse meio aí há 43 anos. Não sei nem se é a sua idade. É o que eu já tenho. Não. Pode parecer, mas não. 43 anos nesse mundo da bola. Eu comecei com 16 anos na Rádio Cultura. Foi o primeiro microfone que eu empunhei, né? Da Rádio Cultura da Bahia. Nos anos 70, 1976. Então, eu não consigo entender como é que esse trabalho de base do Bahia se desenvolve. Sincero, honestamente. Não consigo entender. Tem coisas que não entram na minha cabeça.
Mas vamos deixar isso falar, que eu não quero que entre nessa seara. Foi só para não perder a oportunidade, né? Não perder a oportunidade de dar o meu pitaco com relação a isso. E com relação à Jacuipense, eu acho, por exemplo, que a Jacuipense faz um belo trabalho, e aí também não é nenhuma crítica direcionada no sentido de, você está querendo criticar. Não. É crítica construtiva, mas eu entendo as razões do Jacuipense. Por exemplo, a Jacuipense não é uma loja, a Jacuipense não fornece alimentação para manter uma pessoa alojada, né? A Jacuipense não fornece os vales de transporte para os meninos irem treinar. Então, se a Jacuipense corrigisse a rota nisso aí, talvez ela virasse imbatível. Porque o trabalho que vocês fazem, e aí eu quero aproveitar para parabenizar você, que é o coordenador, mas também, através de sua pessoa, todos os outros que trabalham contigo lá, né? O trabalho que vocês fazem de campo é algo extraordinário. É algo que merece que o clube realmente valorize. Porque as dificuldades são muito grandes para quem não tem todos os recursos, né? Todas as condições de trabalho. Mas na hora que você vai para a prática dentro do campo, você percebe que o Jacuipense talvez tenha sido o que mais cresceu, ou que esteja crescendo mais que os outros. Porque é fácil você ter 1,5 milhão por mês do Bahia, por exemplo, para ser, como é que se diz, gasto com a base, né? 1,5 milhão por mês, meu amigo, é uma fortuna no final do ano. O Vitória hoje em dia nem tanto, porque está numa situação financeira ruim. Mas a Jacuipense não tem isso. A Jacuipense, uma vez eu conversando, acho que com o Wilson, com quem eu tive o prazer de almoçar uma vez, eu fui com o Curtiz lá mesmo no Etno, disse que investe 150 mil por mês. Veja a diferença. E 150 mil por mês é dinheiro. É dinheiro, não é qualquer coisa, não. Né? Mas se a Jacuipense conseguisse, sabe, corrigir essa rota aí, e aí, eu estou dizendo aqui que não é crítica, é só uma observação, porque. Lógico. Né? É uma observação, porque, por exemplo, quem sabe onde o calo aperta é quem está gastando. Né? Então, quem sou eu para querer mandar no dinheiro de Wilson ou mandar no dinheiro de Curtido? Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo apenas uma observação. Né? Porque eu vejo o trabalho de campo do Jacuipense de uma forma extraordinária. A coisa assim, você vê lá no Bahia de Feira, tem um bom trabalho, também tem. Mas há uma diferença. O Bahia de Feira é de um homem rico, que tem condições de bancar também a situação. Né? O Wilson pode ser rico, o Curtido pode estar no caminho da riqueza também, mas não pode comparar ainda com o Jadilson Souza. Né? Então, eu acho fantástico. O trabalho do Jacuipense é um negócio assim, para se tirar o chapéu mesmo. Os profissionais dedicados, trabalho de campo muito bom. Já vi vocês saindo 7, 8 horas da noite do Wet Valley lá, terminando os treinos, categoria por categoria, uma treinando após a outra. Tal. É algo que merece. E eu fico triste, muito triste, que eu não vejo a imprensa esportiva da Bahia valorizar essas coisas, sabe? Porque, por exemplo, quando a Jacuipense chegou na final contra o Vitória, o Bahia não podia ter ficado de fora. Peraí, meu irmão, existe um adversário ali. Né? Por sinal, eu fui assistir aquele jogo do Sub-17, o Bahia tinha dado 2-0 no Fazendão, e a Jacuipense precisava devolver os dois para ir para o pênalti, e Jean Anderson, citando Jean Anderson aí de novo, Jean Anderson vira-se para mim, no domingo, o jogo tinha sido no sábado, nós vamos reverter. E aí começou, segunda repetia, terça repetia, nós vamos reverter, pode assistir que a gente vai dar o troco, não sei o que, lá, e eu me motivei para assistir. Chegando lá, eu fiquei encantado com o time Sub-17, que eu não tinha visto jogar ainda. Não tinha jogado ainda contra o Bahia de Feira, vai jogar depois, uma partida depois. E como eu estava acompanhando mais o Bahia de Feira, eu sabia mais ou menos assim, sabia bem do time do Bahia de Feira, mas dos outros estava conhecendo jogo a jogo. Né? Então eu vi uma partida, inclusive, de um quarto zagueiro, que eu acho que vai ter que corrigir aí o rumo e passar a ser volante, porque não tem uma estatura muito alta, que é o Gabriel Vovozinha, né? Que o pessoal brinca. Vovozinha. Que eu nunca tinha visto jogar. O menino, naquele dia, aquele moleque arrebentou. Naquele dia, aquele moleque arrebentou, mas arrebentou mesmo. Entendeu? E eu fiquei encantado. O Rafael estava comigo assistindo o jogo, o Rafael eu já o conhecia e dizia, né? Não, esse rapaz, ele tem qualidade. E aí, Rafael deu um toque que eu achei realmente interessante. Ele terá que passar, fatalmente, com o tempo, terá que passar a ser volante. Agora, eu nunca tinha visto, talvez seja um pouquinho de força de expressão, mas eu vi naquele dia um rapaz que talvez não seja tão brilhante tecnicamente, só vi uma vez, né? Aliás, duas, que depois teve o jogo contra o Bahia de Feira, lá no Oeste também. Não sei, assim, mas a postura de entrega dele foi um negócio assim que me deixou extremamente, sabe? Pô, que moleque é esse e tal? E eu nem o conheço. Aliás,
ele passou por mim uma vez e se apresentou a mim porque eu vi eu dizer isso em algum lugar. Eu não sei se foi na Rádio Metrópole, alguma coisa Está se referindo a quem? A vovozinha? Estou me referindo a ele. O time do Jacuipense é muito bom, mas estou me referindo a ele porque eu não tinha visto. Eu achei assim de uma entrega extraordinária, né? Então, é o que eu falo, o trabalho de campo do Jacuipense é excelente, Pena, e aí é só colocação mesmo, não é crítica, volto a dizer, porque as pessoas às vezes ouvem uma coisa e chega amanhã, sim, o Tilemon estava lá esculhambando, curtindo, o Tilemon estava lá esculhambação nenhuma. Eu estou dizendo aqui, é uma opinião pessoal, inclusive eu já disse isso a eles, e Curtido me justificou já a forma como o trabalho é feito com o valor que eles têm à disposição, né? Ninguém ali é rico para estar tendo que colocar tudo que tem. Então, eu espero que um dia o Jacuipense consiga corrigir essa rota aí, porque se o Jacuipense, olha o que eu estou lhe dizendo aqui, se o Jacuipense conseguir corrigir essa rota e entrar realmente na disputa, vai ser difícil Bahia e Vitória ganhar títulos. Vai ser difícil. Em cima do que você está falando, Tilé? Em cima do que você está falando, o que é que eu penso? E de acordo com o que a gente vive de Jacuipense, na nossa realidade, né? Eu entendo perfeitamente, até às vezes a gente fala, rapaz, se a gente pudesse elogiar um jogador, se tivesse um alojamento, na verdade que não tem, né? Isso seria para a gente fantástico. Mas o que é que a ideia dos caras da diretoria, de Ratinho e de Wilson, é que a gente, e concordo plenamente nisso, que a gente dê passo, bote o braço aonde a gente possa avançar, né? Sim. Então, devagarzinho a gente vai conquistando, devagarzinho a gente vai chegando. É fato, né? O jogador precisa da ajuda de custo dele, é fato, isso é evidente, que eles estão procurando a cada vez que passa a tentar amenizar e solucionar isso, essa situação, porque realmente o jogador precisa daquele sentido. Mas é a dificuldade que o menino vive, né? Tem menino lá que chega para treinar com a gente de manhã. Que pobreza mesmo, Isso, tem menino para treinar com a gente de manhã que não tomou café, desmaia no treino, passa mal, o que foi, não tomei café. Não tinha, porque, pô, professor, ou meu irmão tomava café, eu preferia que meu irmão pequeno tomasse. Aí corta o coração da gente. Tem uma tia que vende o lanche lá, o café da manhã lá, pô, a gente pega direto, várias vezes, pega lá, compra na mão da tia, que a gente acerta com ela depois, enfim. Mas isso vai chegar lá, né? Em relação à vovozinha, a vovozinha é um garoto fantástico, né? Dentro e fora de campo, menino bacana, menino educado, o pai dele até mandou um abraço mais cedo aqui na live, durante a live que eu vi o pai ele falou, nem sabia, pai de vovozinha ele botou aí, mas é um menino que já teve no Atlético Paranaense, ficou um tempo no Atlético Paranaense, pelo Jacuipense, ele foi do Bahia muito tempo atrás, quando era 10, 11 anos, aí o Bahia na época acabou as categorias iniciais, aí ele foi para o Salvador, aí ficou no Salvador, do Salvador virou Jacuipense, do Jacuipense ele foi para o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense voltou, ficou no Bahia um tempo, foi na cirurgia de joelho no Bahia, quando ele voltou da cirurgia de joelho, se recuperou, aí voltou para o Jacuipense. Ele saiu do Bahia, né, depois da recuperação dele, voltou para o Jacuipense, ficou e foi campeão. O vovozinho é um menino diferenciado, sempre jogou na categoria um ano mais velho. Desde que eu era treinador quando eu era treinador do 14, ele jogava no 13, ele era titular comigo no 14. Eu fui treinador do 15, ele estava no 14, ele jogava comigo no 15, e assim. E agora no 20 não é diferente. No 20 eu estava no 20 já esse ano, e aí ele estava no 18, né? No primeiro ano de junho. Ele já estava comigo, já integrado no sub-20, treinando e jogando, né? Que é um menino de um potencial muito grande. Tem outros, né? Você tem ideia, Tilé? Naquele time que nós somos campeões do juvenil com o Jean ano passado, tinham 8 jogadores dispensados do Bahia, pô. 8 jogadores dispensados do Bahia. Então, isso não é, de forma alguma, isso é uma crítica ao Bahia, de forma alguma acontece, porque tem jogadores que chegam, a rotatividade é grande, no Bahia é muito maior que o Jacuipense, mas são jogadores que, de repente, não deu certo no Bahia e deu certo no Jacuipense. Foram campeões, abriram o mercado, estão seguindo a carreira dele, e da forma que a gente trabalha com os jogadores da cidade, é importante a gente estar atento a esses jogadores que são dispensados de Bahia Vitória, porque é inadmissível um jogador que saia do Bahia com 5 anos de clube, que não saia com algum recurso para dar para a gente, né? Boa qualidade, tem um estrutura dúvida. Entendeu? 5 anos de Bahia. A rotatividade é grande, vai chegar o melhor que ele, vai, é fato. Mas com a gente ele vai ajudar de alguma forma, né? E a gente está de braços abertos aproveitando. Como você falou, a gente está falando muito nisso, né, durante a nossa live aí, que na pandemia veio atrapalhar um pouco, mas com certeza quando voltar o trabalho vai continuar sendo bem feito, da melhor forma possível e vamos tocar um barco e tudo vai dar certo, com fé em Deus.
Rapaz, eu vi uma entrevista de Alex, aquele meia, né, que jogou no Palmeiras. Sim! Eu acho que você já sabe o que é que eu vou dizer aqui. Que ele fez uma crítica ao pessoal de base dos clubes, porque ele citou um exemplo de Zico. Pô, Zico é um monstro, né? Zico é uma referência nacional, mundial, talvez até. Zico levou um garoto para treinar na base de um clube. Eu só não peguei o clube, não peguei o clube qual foi. Levou um trabalho. Ele levou o cara, levou o jovem lá para treinar na base do clube. Tal. Uns 2, 3 dias depois, o cara vira para ele e diz assim: ó, você é um bom jogador, mas nós temos aqui igual a você. Aí Alex assim, bom, então o seu é que tinha que ser dispensado, porque você tem um jogador que chega um menino que nunca teve em clube e é igual ao seu, então dispense o seu e fique com esse daí para corrigir as deficiências que ele tem. Achei fantástica essa definição, porque realmente, na maioria das vezes, a desculpa que se dá é essa. Nós já temos aqui com a mesma qualidade e tal. Agora, eu acho que, no fundo, não é muito esse o sentido, não. No fundo, o sentido é você não menosprezar aquele que você não vai ficar. Aí você Tilé, eu pego o nosso treinador direto assim lá. Eu pego direto eles assim. Porque eu chego um jogador de teste, né? Aí eu assisto todos os treinos, eu assisto, procuro assistir todos os treinos, né? E aí eu vejo o jogador de teste e tal, eu falo assim, pô, o menino chegou aí, gostou, como é que tá, como é que tá ele tá. Pô, Vicente, aí o cara chega assim, pô, Vicente, é igual que a gente tem. Eu falei, então manda que a gente tem embora. Porque se o que a gente tem está aqui há 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos ele está aqui, e o que chegou agora, com todo respeito ao trabalho do rapaz que fez lá no campo da praça, o trabalho que ele fez lá, com todo respeito ao trabalho dele, mas ele daqui tem que ir embora, de lá tem que ficar, porque se está igual, daqui vai ser melhor. Eu pego ele direto com isso aí, mas eu gostei muito desse entrevista de Alex. Bacana, foi bom demais. A definição dele, porque realmente é isso mesmo. O Wesley tinha dito isso aqui um dia antes, comigo aqui na live. Isso, não, no dia que eu vi essa mensagem, esse vídeo de Alex, eu mandei mensagem para o Wesley. Na hora eu falei, você falou, tá vendo que você falou ontem com o Tilé lá? Ele chegou, tá vendo, professor? Eu falei, pois é. É verdade. Mas, Vicente, eu já recebi aqui, falta 1 minuto e 55 segundos. Quando começa a faltar 2 minutos, vai descendo e aí vai avisando para poder saber e se basear para encerrar a live. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui comigo hoje, né, pela sua disponibilidade de tempo aqui para a gente conversar. Quero lhe agradecer e desejar aí que tudo isso passe muito ligeiro e que vocês voltem a fazer o belo trabalho, né, que vocês têm feito no Jacuipense. Obrigado, viu, querido? Eu te agradeço, Tilé, a oportunidade de estar aqui, né? Como te falei no começo, né? Eu tinha muita vontade, um desejo grande de participar do seu programa, no Papo com Tilé, e hoje foi, graças a Deus, que foi realizado, tá vendo? E com fé em Deus, eu costumo dizer sempre a minha família, meus amigos, aos colegas de clube, os atletas, que está passando, né? Já são 5 meses que nós vamos, está mais perto do fim do que de continuar, né? Porque já são 5 meses, então 5 meses já se passaram. Então vamos focar nisso, ter fé em Deus sempre, que vai passar e está passando já de uma certa forma, as coisas já estão voltando assim dentro da medida possível, o profissional já voltou, já vai começar domingo a Série C, possivelmente logo depois a federação se posiciona em relação ao 20, aí o 20 para o 17, para o 15, vamos ter todo mundo paciência, continuar dedicando dentro da medida possível, com todas as medidas que nós temos que ter de segurança, relacionada à saúde, e não podemos perder jamais a fé em Deus, porque o homem sem fé não tem nem por que estar existindo, né? Então vamos continuar tendo fé em Deus, que a caminhada só está começando. Um abraço para meu primo Gustavo Grilo aí. Filho de Volta Serra, Tilé. Um abração também para ele. Voltando aí o pai de Herbert. Um abraço também para Aldo França, que se manifestou há pouco. Faltam 15 Gente segundos. Boa da melhor qualidade, professor Aldo França. Muito obrigado a todos. Faltam 15 segundos, estou indo embora. Amanhã, se Deus quiser, se o Senhor do Bonfim permitir, estarei de volta com mais um Papo com Tilé aqui no Instagram.